Existe algo muito sério que pode estar travando a sua vida. E o mais perigoso, você pode não estar nem percebendo isso. Nem todo bloqueio vem de dentro. Muitas vezes ele é alimentado por quem está ao seu lado. Não são apenas decisões erradas que você toma, são conexões erradas que você tem. Pessoas que silenciosamente vão roubando o seu tempo, drenando a sua energia e te impedindo muitas vezes de avançar. E o mais sério, gente, você só percebe isso quando você já está cansado, quando você está confuso, sem direção. Existe uma verdade que precisa ser dita aqui. Você está muito mais cercado de pessoas que te puxam para baixo do que pessoas que te alavancam, que te impulsionam para cima. E isso não significa que essas pessoas elas são ruins. Não, elas não são ruins. Muitas vezes são pessoas que te amam, que se preocupam com você, mas emocionalmente elas não têm estrutura para te levar para o nível que você quer alcançar, entende? E aqui entra um ponto muito importante de inteligência, que toda a intenção boa, ela gera sim um resultado bom. Mas agora preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. Existe um tipo de pessoa muito comum, extremamente perigoso. Aquelas que potencializam os bloqueios emocionais que você já tem. E ao mesmo tempo, elas sugam e roubam a sua energia. Você já tem guardado aí uma insegurança, já existe um medo dentro de você, já existe uma dúvida. E quando você vai e compartilha com essa pessoa, ela não te fortalece, ela simplesmente valida o medo que você já tem. Aí você diz, eu estou pensando em dar um passo importante na minha vida. E ela responde, olha, acho melhor não é o momento indicado, cuidado. Percebe? Ela não criou um bloqueio em você, mas ela já fortaleceu aquilo que já te prendia. E ao mesmo tempo, são pessoas que chegam com aquelas conversas longas, problemas repetitivos, histórias que nunca acabam. E você até acha que você está ajudando essa pessoa, mas quando termina aquela ladainha, pode perceber, você está cansado, você está sem foco, sem energia, sem clareza. E isso não é normal, isso é um sinal, porque existe uma diferença muito clara. Ajudar alguém, isso sim, fortalece, mas ser sugado, isso enfraquece. E quando você não percebe isso, você entra num ciclo de desgaste emocional, sem entender o porquê, sem perceber. E o mais delicado é que essas pessoas são muitas vezes incontornáveis, ou seja, da sua família, estão inseridos na sua rotina, no convívio diário. E por isso você não consegue filtrar, separar isso. Mas aqui vai uma chave poderosa para você aplicar aí. Nem todo mundo que caminha com você pode acessar os seus sonhos. Nem todo mundo que te procura para conversar tem autorização emocional para falar sobre o seu destino. Você precisa aprender a fazer esse filtro. Com quem você compartilha suas decisões, de quem você pede conselho, quem realmente tem autoridade emocional para te direcionar. Porque uma opinião errada, gente, no momento certo, ela pode te paralisar. E se você não estabelecer esse limite, essas pessoas não vão estabelecer por você. Pelo contrário, quem não protege o próprio tempo sempre será ocupado pelo tempo do outro. Essas pessoas, elas têm algo em comum. Elas têm tempo sobrando na vida delas, né? E a especialidade delas é ocupar o tempo com pessoas que têm propósito, que sabem aonde querem chegar. Elas podem passar horas falando, mas quem paga o preço depois é você, porque você tem direção, elas não. E aqui não é sobre rejeitar pessoas, é sobre saber se posicionar. Se você não pode se afastar delas, então você se prepara para recebê-las. Evite estender conversas desnecessárias, aprenda a encerrar com sabedoria, não compartilhe os seus sonhos
com a pessoa que não tem a mesma visão que você. Não peça conselhos em que vive uma vida paralisada. Não permite que esses medos alheios ditem o seu próprio futuro. E principalmente, nem todo o problema dos outros é responsabilidade para você carregar. Você pode até ouvir, mas não precisa absorver, entende? Você pode até dar um conselho aí, mas você também não pode deixar isso te desgastar. Desenvolva a sua gestão emocional, porque quando você está fortalecido por dentro, a opinião externa, ela perde o poder de te paralisar. E guarda isso no seu coração. Gente, tempo é vida, é energia, é direção. Se alguém está constantemente roubando isso de você, essa pessoa está aos poucos te afastando do lugar onde você já deveria estar. Se posicione com respeito, se posicione com sabedoria, com firmeza, proteja o seu crescimento. Honre o que Deus colocou aí, ó, dentro de você. Porque uma vida com propósito, ela exige limites bem definidos. E proteger a sua energia não é egoísmo, é responsabilidade com aquilo que Deus confiou aí, ó, nas suas mãos.